E aí, pessoal do canal Estante da História, hoje mais um vídeo para você e já pega seu caderno, sua caneta para anotar os pontos mais importantes dessa matéria. Hoje, Revolução Francesa. Então, antes da gente começar, o que foi a Revolução Francesa, professor? A Revolução Francesa vai ser o resultado direto da crise que a França vai estar passando no século XVIII, no finzinho do século XVIII. A insatisfação popular, com a crise econômica que o país vai estar vivendo, vai se aliar também aos interesses da burguesia, que vai querer implantar no país as ideias do iluminismo, como uma forma de tentar combater os privilégios da aristocracia francesa. Por isso eu gosto sempre de voltar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo antes e o que levou à Revolução Francesa. Então, no final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista. O rei Luís XVI, você vai ouvir falar dele, com um poder e um regime absolutista. Com isso, o poder dele era pleno. E a sociedade francesa era dividida em alguns grupos sociais e esses grupos eram bem estabelecidos. A França era dividida, lembra daquela aula de história? Toda aula de história a gente coloca aquela pirâmide no quadro para você entender. O primeiro estado, quem fazia parte, era o clero. O segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o restante da população, camponeses, burgueses. E essa divisão social na França, ela tinha clara uma desigualdade social. Uma vez que o primeiro e o segundo estado, ele possuía um grande privilégio, pessoal, que não vai se estender ao terceiro estado. Dentro desses privilégios, por exemplo, a gente pode destacar a isenção dos impostos. O primeiro e segundo estado, eles não vão pagar impostos. E os nobres, inclusive, vão ter direito de cobrar imposto dos camponeses que trabalhavam em suas terras. Tem muito do resquício aí de uma sociedade meio feudal. O terceiro estado, por sua vez, era um grupo bastante heterogêneo. Isso era composto por diferentes grupos, como, por exemplo, a burguesia, os camponeses. E esse grupo vai corresponder mais ou menos a 80% da população francesa. Os camponeses, por exemplo, viviam numa situação de pobreza. E com o passar do tempo vai se ver que a aristocracia francesa vivia uma vida de alto luxo. Então, para os burgueses, os privilégios dessa aristocracia eram um entrave para o desenvolvimento dos negócios burgueses. A desigualdade social é a primeira causa, então, da revolução. Esses privilégios da nobreza, o terceiro estado não vai gostar nada disso. Toda a situação de desigualdade vai agravar com uma crise social que vai existir na França. A crise econômica francesa era motivada pelos altos gastos do país. O governo francês gastava, por exemplo, 20% a mais do que arrecadava. Os gastos eram agravados pelo envolvimento do país em conflitos no exterior. A existência de privilégios da classe social no país também contribuía ainda mais para a crise. Só que vai chegar um momento que a crise econômica na França vai aumentar uma pressão, principalmente para as classes mais baixas. O custo de vida vai aumentar para essa classe baixa. A oferta de empregos, inclusive, vai ser reduzida. Os impostos vão começar a aumentar e não tem Estado que sustente isso. Essa situação em si já era suficiente para levar os camponeses a uma fome terrível, uma crise terrível. Mas em 1788 e 89, o país vai enfrentar um inverno rigoroso, que vai prejudicar o quê? As colheitas, que vai contribuir ainda mais para que aumentasse os custos de alimento. As tentativas de reforma haviam sido propostas, mas não vão avançar, gente. Por quê? Porque a aristocracia francesa vai se mostrar muito resistente às possibilidades de uma possível reforma econômica e política na França. Então, teria que, para acontecer essas reformas, eles teriam que perder privilégios. E ninguém gosta de perder privilégios. Então, em 789, a França vai viver uma situação complicada. A crise econômica era gravíssima. A pobreza, a fome vai levar a própria população a um estado de rebelião. Eles não vão suportar isso. O resultado encontrado pela nobreza foi convocar os chamados Estados Gerais. O que era isso? Uma reunião criada na França feudal que era convocada em momentos de emergência.
A saída agradável para a aristocracia francesa era então convocar esse Estado Geral, porque o primeiro e o segundo Estado se unia sempre contra o terceiro Estado. O terceiro Estado então não estava disposto a se manter nos Estados Gerais dentro dos moldes antigos, né, nos tempos passados. Com isso, foi proposto pelos representantes do Estado uma alteração no funcionamento dos Estados Gerais. Ao invés do voto ser um voto pelo Estado, né, que ele fosse individual, ou seja, pelos membros dos estados, incluindo mais de 500 do terceiro estado. Isso, ou seja, ao invés de cada estado ter um voto, ser por participante, né, por membro. Né? O rei francês, é óbvio, não vai aceitar a proposta. E assim, o terceiro estado vai romper com os estados gerais e vai fundar uma Assembleia Nacional Constituinte, que ela tinha um propósito de quê, professor? Criar, redigir uma nova Constituição, que vai ter medidas e propostas de mudança para a França. Então, tornando a França uma monarquia constitucional, com uma Constituição. Lembrando, a gente está em um período de absolutismo na França, não existia essa Constituição. Então, Luís XVI vai tentar fechar a Constituinte à força. A população parisiense vai se rebelar em defesa dessa Constituinte. Então, no dia 12 de julho de 1789, a população francesa vai tomar as ruas de Paris. No dia 13 foi criada uma comuna para governar Paris e uma espécie de guarda nacional, né? Tipo uma milícia popular. Né? No dia 14 a população vai partir, tomar armas, vai tomar pólvora do governo e com isso vai atacar a chamada Bastilha, antiga fortaleza convertida agora em uma prisão que era usada para aprisionar opositores dos reis franceses. Então no dia 14 de julho vai ter um período marcado na história chamada Queda da Bastilha. O que era isso? A população francesa vai invadir e tomar controle da prisão, que era símbolo da opressão absolutista. Depois disso, a revolução vai se espalhar pelo país, vai alcançar novas cidades e chegando inclusive no campo. Com isso, pessoal, a gente pode dividir a Revolução Francesa em algumas etapas. Depois da queda da Bastilha, o processo da Revolução vai se espalhar pela França e se estender pelos 10 anos seguintes. Vai ser somente encerrado quando Napoleão Bonaparte vai assumir o poder do país por meio do golpe de 18 de Brumaio. A Revolução Francesa pode ser dividida dentro do período das instituições políticas que vão atuar no país. Então, como nós podemos dividir, né, esses períodos, essas etapas dentro da Revolução? A gente tem o período da Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, de 789 até 792. Nós vamos ter a Convenção Nacional, de 792 a 795, o período do Diretório, de 795 a 799. Então, o que vai ser o período da Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa? Vai se tratar de um período inicial da Revolução Francesa. Vai ser marcada por grandes transformações, o meio da redação de uma Constituição para a França e pela atuação da Assembleia Legislativa após a queda da Bastilha. Muitos camponeses no interior do país vão temer em ficar sem alimento e muito endividados vão partir para o ataque. Esse período, então, foi o período do Grande Medo. Não confunda o período do Grande Medo com o período do terror, tá? Não tem nada a ver. O período do Grande Medo vai ser de julho e agosto, ali em 789. Os camponeses vão começar a atacar a aristocracia e as propriedades. Assim, as residências da nobreza vão ser invadidas, saqueadas, destruídas. Né? O cartório vai ser atacado para que os títulos de propriedade fossem destruídos. Né? Os camponeses vão exigir o fim de alguns impostos e maior acesso aos alimentos. Esse, então, foi o período do Grande Medo. Tá? A burguesia francesa vai temer isso, vai ficar com medo disso aí, dessa revolta popular, desse levante popular. Então, eles vão resolver tomar algumas decisões. Vão acelerar as transformações da França e tinham como objetivo principal controlar o povo. Né? Então, no dia 4 de agosto de 1789, vai ser decretada então a abolição dos direitos feudais que existiam ainda na França. E no mesmo mês
foi convocada a redação de uma nova constituinte, de uma constituição, né? Vai ser anunciada, inclusive, algo muito importante desse período, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que mais à frente vai influenciar, inclusive, nos direitos humanos que a gente tem hoje. No dia 4 de agosto de 1789, os parlamentares da Assembleia Constituinte vão abolir os privilégios oriundos do antigo regime da França. Esse foi um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa. A busca por uma igualdade, liberdade, fraternidade, é importante isso para sua prova, tá? Na teoria, ela decretava que todos os seres humanos são iguais perante a lei. Isso vai influenciar a nossa Constituição, por exemplo.